Olá, bem-vindos ao História em Casa. E a aula de hoje vai ser a respeito dos primeiros habitantes da América. Você já parou para pensar como chegaram aqui os primeiros humanos? Nós estudamos nas aulas anteriores que o ser humano surge ali na África, né? Então a gente vai partir desse princípio, a partir dessas teorias, para explicar outras teorias de como teriam chegado aqui. Então vamos lá. A maioria dos estudos vai apresentar que a origem do ser humano é na África. Isso é uma teoria apresentada por estadunidenses, os Donald Johanson e Tom Gray, de 1974. Como que eles provam? Surgiu na África, escreveu? Não. Eles encontraram o fóssil de uma humanoide, um fóssil humanoide de uma mulher, né, de 3,2 bilhões de anos, segundo os estudos arqueológicos aí. E ela se chama Lucy. Eles deram esse nome porque quando comemoraram, escutaram tanto uma música dos Beatles chamadas Lucy in the Sky with Diamonds, que acabaram nomeando o fóssil com este nome, já que era um fóssil feminino, tá? Então esse é o estudo mais aceito e mais difundido aí nos livros de história e a partir da arqueologia. Só que em 2016, australianos encontraram outro fóssil, esse de 3,7 bilhões de anos, na Groenlândia, aqui no norte do nosso planeta, tá certo? Então a gente tem Lucy com 3,2 bilhões de anos, que é o que a gente vai encontrar na maior parte dos livros de história, e a gente tem outro fóssil da Groenlândia de 3,7 bilhões de anos. A gente sabe que esse tema é muito delicado e ele pode alterar, né, de acordo com os achados arqueológicos e com as pesquisas que são feitas a partir desses fósseis aí. Então pode ser que amanhã esse fóssil que eu estou citando da Groenlândia, 3,7 bilhões de anos, já seja muito recente para uma nova descoberta, tá certo? Bem, partindo do princípio da teoria mais aceita, que é a Lucy, que vem da África, onde hoje é a Etiópia, a gente precisa entender como que eles chegaram na América, tá? A gente aqui vai estudar duas hipóteses. Primeira hipótese, por solo. Então, a partir da África, vão caminhar pela Ásia inteira e lá no norte da Ásia, num lugar onde hoje se chama Sibéria, dentro de um país chamado Rússia, vão conseguir atravessar para a América, para um lugar chamado Alasca, que pertence aos Estados Unidos da América. Mas, professor, a Ásia e a América é ligada? Eu consigo andar e atravessar ali? Não. Nós estamos falando de bilhões de anos ou milhões de anos atrás. A gente precisa entender a geografia do planeta para compreender essas teorias. Então, vocês estudaram em ciências que a água do planeta, ela pode estar em três formas: líquida, sólida e gasosa. Então a água do planeta é sempre a mesma quantidade, ela só altera a sua forma. Então, nessa época que nós estamos citando, o povo de Lucy vindo para a América, nós estamos falando de uma época chamada Era do Gelo. Então nós temos muitas geleiras. Como a água em sua maior parte está em forma de gelo, os mares tende a ser mais baixo e com isso cria-se caminhos para andar em algumas regiões, tá certo? Surgem também ilhas e depois com o tempo elas vão desaparecer, certo? A segunda teoria é por mar. Como que vai acontecer? O ser humano sai da África, vai para a Ásia, ao invés de ir para o norte, ele vai para o sul, vai para onde a gente tem hoje a Austrália, e da Austrália, por embarcações, vai chegar pelo Oceano Pacífico na América, na onde hoje a gente tem o Chile, tá? Professor, embarcações há milhões de anos atrás? Sim, pequenas embarcações. Como isso pode se dar? Professor, é muito longe. Bem, como o gelo está em grande quantidade, o mar está mais baixo. Dessa forma, existem diversas ilhas no meio do caminho, segundo a teoria, que vai possibilitar com que esse ser humano consiga chegar na América. Tá certo? Então, primeira teoria, Estreito de Bering. Segunda teoria, da Oceania para a América pelo mar Pacífico, pelo Oceano Pacífico, por pequenas embarcações. Essas são as duas teorias
que mais são difundidas nos livros de história. Mas, professor, você está falando de teoria e como que comprova isso? Então vamos falar sobre a descoberta sobre a presença humana na América. Vamos então pegar a ciência chamada arqueologia para auxiliar na história. Em 1999, um homem chamado Walter Neves, arqueólogo, ele vai anunciar o fóssil mais antigo da América, encontrado aqui no Brasil, em Minas Gerais, certo? É o crânio feminino que eles vão chamar de Luzia, em homenagem a Lucy. E eles acreditam que viveu cerca de 11.500 anos atrás. Vamos lá. Então, o fóssil mais antigo é um crânio feminino encontrado no Brasil, Minas Gerais. Por que eles vão chamar de Luzia, em homenagem a Lucy? Se a gente for perceber, os indígenas que foram encontrados aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles têm mais traços voltados para o oriental do que para o africano. E eles vão dar uma homenagem a Lucy porque eles vão chamar de povos de Lucy. Por quê? Porque eles vão, ao pegar esse crânio, esse fóssil, eles vão reconstruir o rosto dessa pessoa, no caso essa mulher, e vão chegar à seguinte conclusão: os olhos são arredondados, o nariz é largo e os lábios volumosos, então não são semelhantes com os nossos indígenas, e sim com povos que sim, poderiam ter vindo da África ou da Austrália, tá certo? A gente vai conhecer agora uma arqueóloga brasileira, paulista, chamada Nied Guidon, porque ela tem estudos importantes que comprovam os fósseis não humanos mais antigos da América, que são em São Raimundo Nonato, no Piauí, no sítio arqueológico da Pedra Furada. Ela vai encontrar pedaços de carvão e pedaços de pedra lascada, que são vestígios humanos também. Tá? E ela vai dizer que esses fósseis têm cerca de 50 mil anos, não vai ser muito aceito pela comunidade arqueológica até 2006, quando Eric Boeda vai comprovar que tanto a fogueira foi feita pelos seres humanos, como as pedras foram lascadas por seres humanos. E Eric Boeda vai dar uma datação entre 33 mil e 58 mil anos. Quem não acredita na teoria de Nied Guidon vai dizer o seguinte: as pedras podem ter sido lascadas num deslocamento natural delas, bater uma na outra e se lascar, e a fogueira pode ser causada de forma natural. Mas em 2006, Eric Boeda comprova os estudos de Nied Guidon, tá? Só para a gente finalizar a aula, então, a gente vai falar de alguns habitantes das terras americanas. Nesse caso, a gente vai falar de alguns animais, né? Então, para a gente entender as características geográficas, quando a gente fala de um longo período de tempo, ela se altera. Então, o Brasil tinha uma vegetação baixa, um clima seco e frio, onde as pessoas tinham que fazer fogueiras para se aquecer e conseguir viver aqui no nosso país. Tá certo? A gente tinha mamíferos e foram encontrados fósseis de mamíferos como mastodonte, preguiça gigante, macaucrênia e desapareceram, principalmente mastodonte e macraucrênia desapareceram sem deixar parentes. Apenas a preguiça gigante vai ter parentes aí. Atualmente a gente pode ver o bicho preguiça. Pessoal, na próxima aula, para não ficar tão extenso a gente vai falar dos povos que foram encontrados aqui no Brasil, ou vestígios de povos que foram encontrados no Brasil, tá? Então, esperem a gente na próxima aula, nos vemos lá. Forte abraço!